Olá, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa última aula do segundo bimestre sobre o conteúdo de genética e nós vamos falar sobre as alterações genéticas. Esse conteúdo vocês podem encontrar com o nome de anomalias genéticas ou doenças genéticas, mas é um termo que a gente costuma não utilizar muito porque nem sempre a gente pode tratar o que a gente vai ver aqui como uma doença propriamente dita, tá? Então, hoje em dia a gente modifica para alterações genéticas. E o que são isso? São alterações na sequência de nucleotídeos em uma parte do DNA que alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas. Essas doenças são relativamente raras, atingindo normalmente poucos indivíduos da população. Então, nós temos no nosso DNA uma sequência de bases nitrogenadas, né? Aquelas bases que são adenina, timina, guanina e citosina, e que quando essa sequência é alterada, consequentemente, uma proteína, né, que é responsável, que é produzida por aquele gene, essa alteração nessa proteína vai causar algum distúrbio no organismo da pessoa, tá? Essas alterações podem ser monogênicas, quando ela vai afetar apenas um gene, podem ser multifatoriais ou poligênicas, quando elas afetam mais de um gene. Aí nós temos o tipo de mutação. A mutação ela é caracterizada por uma alteração no código das bases nitrogenadas, na sequência dessas bases nitrogenadas. E isso vai fazer com que eu tenha nova versão do gene, tá? Então eu posso ter uma substituição que ocorre a troca de um ou mais pares de bases nitrogenadas. Então vamos dizer que eu tenho uma sequência que tenha guanina, citosina, guanina e citosina. Então, eu farei a troca de adenina, citosina, adenina, citosina. Então, essa troca, nesses pares de base, iria levar a uma produção de uma proteína diferente que pode causar doença. A inserção é quando uma base, ela é inserida, uma ou mais bases no DNA, modificando a ordem da leitura, que isso, consequentemente, também vai mudar a sequência da proteína. A deleção ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. A mutação cromossômica, ela pode ser uma aneuploidia, que ocorre quando a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, aqui a gente estava falando na substituição, inserção e deleção de bases nitrogenadas. Aqui a gente já está falando do cromossomo como um todo, tá? Então, na aneuploidia ocorre quando a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose ou meiose. Então, durante a meiose vai ser na formação dos gametas, do óvulo ou do espermatozoide, né? Quando eles forem se formar, ao invés de ter um determinado número, no caso da nossa espécie, que nós temos 46 cromossomos, nós teríamos 23 no espermatozoide e 23 no óvulo. Então, na hora de formar esse óvulo espermatozoide, eu posso ter um óvulo que só tem 22, ou só tem 21, ou que tem 24 cromossomos, entendeu? Então, essa mudança ocorre na quantidade, tá? Não perdendo ou acrescentando o cromossomo. E pode ser responsável por causar os distúrbios de algumas síndromes que tem aí, tá? Síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. A euploidia vai ocorrer quando a perda ou acréscimo do genoma completo surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Nesse tipo de mutação, podem ser formados indivíduos triploides, 3Ns, ou tetraploides, 4Ns. Então, vamos assim, nas nossas células autossômicas, ou seja, as células que não são células gaméticas, óvulos e espermatozoides, nós temos um número que nós dizemos 2N, tá? E nas nossos gametas, somente N. Então, a euploidia vai acontecer de ter 3N ou 4N, tá? Normalmente, nesses casos, é incompatível com a vida. As mutações estruturais são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, o número ou o arranjo dos genes nos cromossomos. Eles podem ser classificados de alguns tipos. Deficiência ou deleção, quando falta um pedaço do cromossomo. Duplicação, quando o cromossomo tem um pedaço repetido. Inversão, quando o cromossomo tem um pedaço invertido. E
Translocação, quando um cromossomo tem um pedaço proveniente de um outro cromossomo. Então, aqui a gente tem uma mutação que é no cromossomo como um todo, e aqui a gente tem uma mutação que é em pedaços do cromossomo. E nessa primeira que a gente falou, é uma mutação somente na sequência de pares de bases, tá? Então, essas mutações vão ser diferentes nesse sentido aí. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos dessas alterações genéticas. Existem várias doenças, que eu já falei que a gente não costuma usar esse termo, mas existem vários tipos de alterações genéticas. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos. Então, a primeira é a distrofia muscular de Duchenne, que é uma forma de doença muscular que surge por incapacidade do organismo produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo. Essa proteína chama-se distrofina e a sua inexistência leva a uma perda das fibras musculares, com necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo. Então, o indivíduo, ele tem uma alteração genética que ele não consegue produzir essa proteína, chamada distrofina, que vai causar esses sintomas, que podem ser o atraso na aquisição da marcha, no caso, é o andar. Então, o bebê, ele não vai conseguir andar. E quando ele começa a andar, vai ser muito instável e com muitas quedas. Ele tem dificuldade de se levantar, né? Porque ele não tem essa firmeza muscular por conta dessa falta dessa proteína. Vai ocorrer em uma em cada 3.000 a 800 a 6.300 recém-nascidos do sexo masculino. Por que que acontece no sexo masculino? Lembra que o sexo masculino era XY e o feminino XX? Esse gene, né, que é alterado aí dessa proteína, ele está presente no cromossomo X. Então, o homem, ele só tem um cromossomo X. Na mulher, se ela tiver esse gene alterado, existe o que a gente chama de inativação do X. Como a mulher é XX, tem um cromossomo X que ele é inativado. E provavelmente é o que tem a alteração genética. Por isso a mulher não apresenta essa alteração. Pode, em alguns casos, ela apresentar sintomas muito leves, que não são tão prejudiciais como no caso dos meninos. Tá? Então, a gente vê aí, ó, que no início, né, começa a ter uma diferença nas pernas e depois na postura, porque essa sustentação do nosso tronco também acontece por via muscular, e todo o corpo ele é alterado, porque com a idade, a fraqueza, né, dos músculos vai causando esse quadro clínico aí no paciente, tá? A síndrome de Down, que é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular anormal resulta em material genético extra do cromossomo 21. Então, a síndrome de Down é uma alteração na quantidade de cromossomos e, no caso, é uma trissomia. Eu tenho 3 vezes o cromossomo 21. Então, a síndrome de Down também é conhecida como trissomia do 21. Ela provoca uma aparência facial distinta, né, que é bem característica, assim, das pessoas que têm síndrome de Down. Pode causar deficiência mental, aí tem os níveis, tá? Atraso no desenvolvimento e pode ser associado a doença cardíaca ou da tireoide. Alguns precisam fazer tratamentos, do caso da tireoide, ou cirurgias cardíacas, dependendo aí do grau. Lembrando que doenças genéticas, anomalias, alterações genéticas não têm cura, tá? O que é feito é um tratamento para tentar aliviar ou retardar os sintomas que a pessoa tem, mas não tem cura. A síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com apenas um cromossomo X, então a mulher normalmente é XX, ela vai nascer somente com o X, então ela não vai ter os 46 cromossomos, ela tem apenas 45. É causada por um cromossomo sexual ausente ou incompleto, né, que é o X. Os sintomas podem ser a baixa estatura, uma puberdade tardia, né, que vai acontecer mais tarde, infertilidade, malformações cardíacas e certa dificuldade de aprendizagem. O tratamento vai envolver a terapia hormonal, por conta dela só ter um cromossomo X, ela vai ter alguns problemas hormonais, e de fertilidade caso deseje engravidar. Aí tem algumas características, né, colocadas da síndrome de Turner. Como eu falei para vocês, ela só tem 45 cromossomos, ela tem 44 cromossomos autossômicos, ao invés de ter mais o XX, ela tem o X0, né, que esse zero seria para dizer que ela não tem. O sexo feminino, aí no caso, né, a ausência do corpúsculo de Barr, que é
É uma estrutura presente nos cromossomos somente nas mulheres, baixa estatura, ausência de mamas, genital infantil, ausência de menstruação, esterilidade, pescoço alado, que é esse pescoço mais larguinho, deficiência mental e alto índice de aborto. Aí nós vamos para a nossa primeira questão de exemplo. Na síndrome de Turner, temos um indivíduo com 45 cromossomos e que apresenta apenas um cromossomo sexual X. Sobre essa alteração cromossômica, marque a alternativa correta. Aí, no caso, incorreta. Letra A. Indivíduos com síndrome de Turner podem ser homens ou mulheres, tá? Falso. Por quê? Porque somente em mulheres, não acontece em homens, tá? Próximo. A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador apresenta as células com 3 cromossomos do número 21. Os afetados apresentam geralmente baixa estatura, pescoço relativamente curto, olhos oblíquos, mãos curtas e largas, entre outras características. Essa síndrome é um exemplo de aneuploidia. Lembra que eu falei para vocês que a aneuploidia é quando eu tinha uma diferença de acréscimo ou diminuição na quantidade de cromossomos. Então, ele tem cromossomo 21 3 vezes, ele tem a trissomia do 21, tá bom? Então, qualquer dúvida, tem um momento aí de interação para a gente solucionar essas dúvidas e discutir mais ainda sobre esse assunto. Obrigada e até a próxima.